Olá, tudo bem? Vamos hoje comentar sobre algo que, dentre alguns espíritas que produzem vídeos para o YouTube e outras redes, e até mesmo pessoas fora do movimento espírita, estão comentando. São as declarações do médium e expositor baiano Divaldo Pereira Franco acerca da situação vivida pelos golpistas do dia 8 de janeiro deste ano, de 2023. Alguns defendem as posições do médium baiano como sendo legítimas. Outros acreditam que ele, como sendo uma, entre aspas, liderança do movimento espírita e tendo, entre aspas, uma grande importância como médium, não deveria se pronunciar para não abalar a sua imagem, deixando esta imagem como uma imagem neutra. Não nos parece nenhum dos dois o caminho para avaliarmos a posição de uma pessoa que se diz espírita. Naturalmente que todo cidadão tem o direito de tomar o seu posicionamento político. Eu, por exemplo, me permitam a primeira pessoa, sou uma pessoa de esquerda. Em que sentido? É que sou um socialista democrático, ou seja, acredito no caminho do socialismo em busca da diminuição das desigualdades de qualquer natureza e da vivência da diversidade de todas as naturezas em uma sociedade. Haja ricos, mas não tanto que haja pobres e miseráveis que precisam sobreviver à custa de catar comida em lixo, a ponto de precisar pagar uma fortuna para manter a sua saúde. O governo existe e existe para cuidar de um povo, de todo o povo de uma nação, que por sua vez não deve estar sufocada ao mercado de capitais, nem ao capitalismo selvagem, principalmente o capitalismo financeiro, e de elites que exploram, desde a fundação do Brasil, as pessoas mais pobres e mais humildes. Então, sou um socialista e emito, em outros momentos, em outros espaços, as minhas opiniões políticas. Lutei pessoalmente pela eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, acreditando que neste momento ele é e ainda é o melhor caminho para que o povo retome as rédeas deste país e que não fique sujeito aos desbragados amanhos da elite que no Brasil mostra uma completa ignorância social, além de uma sobreposição ditatorial do capital financeiro representado pelo que chamo de o mercado. Bem, dito isso, acredito que pessoas possam ter posições mais ao centro, mais à direita. Nenhum problema. A divergência política, o espectro político oferece muitos sabores para se pensar sobre a sociedade, sobre a vida do espírito na sociedade, e todo mundo tem o direito de expressar a sua opinião quanto a estes assuntos. Seja médium, seja expositor, seja padre, seja freira. Ninguém precisa estar em um lugar de hierofante acima do bem e do mal, até porque nenhum médium, nem mesmo aqueles mais amados e queridos, aqueles mais prestigiosos, ninguém, nem o Papa, ninguém que represente uma condição espiritual está acima do bem e do mal. O único que esteve na Terra e ao qual podemos atribuir esta condição divinal é nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre Nazareno. As demais pessoas, mesmo os grandes avatares, estão sujeitos às suas questões bastante humanas e nenhum problema há nisso, porque o que importa é a nossa luta pelo aperfeiçoamento moral e não mostrar-nos como pessoas infensas à condição humana. Exigir, portanto, que este médium, este expositor espírita,
esteja acima do bem e do mal, é criarmos um mito tal como criaram-se mitos em torno do ex-presidente da República. É colocá-lo dentro de uma redoma e de um patamar, dentro de um altar, porque não lhe é merecido, temos convicção sobre isso. Então, que ele tenha a sua opinião política, tenha o seu posicionamento político, a sua preferência política, nenhum problema. O problema, e é o que aqui queremos aventar, é sobre que posicionamento político é este, que não esteja coerente com a doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. Nisso, ao meu ver, ao nosso ver, reside a problemática dos espíritas no seu posicionamento político. Naturalmente que, mesmo não sendo espírita, mesmo não sendo cristão, e apenas do ponto de vista meramente sociopolítico, podemos entender que tanto a extrema esquerda como a extrema direita não são bons caminhos para uma organização social, porque ambos requerem posições de autoritarismo, de um comando do representante em chefe do Estado sobre o desejo de toda uma população, e as experiências de Stalin na extrema esquerda, como de Hitler e Mussolini e Hirohito na extrema direita, mostraram a falência social e ética destes projetos. Na extrema esquerda e na extrema direita se viram abusos, assassinatos, supressões de toda a natureza. Então, naturalmente que estamos aqui excluindo as possibilidades das extremas, tanto esquerda como direita. Já dizia Buda que o bom caminho é aquele do meio. Naturalmente que nós estamos aqui também aplaudindo as posições fisiológicas do nosso conhecido centrão brasileiro, que nada de cristão e de espírita tem, porque são fisiológicos, negociadores, enfim, todos nós aqui que sejamos mais ou menos informados e que não seja o busque, sabemos do que se trata o centrão. Mas, sim, queremos dizer que, saindo das extremas, temos aqui um leque de posicionamentos que se coadunam com a democracia e com o Estado democrático de direito, que equivale a dizer ao Estado republicano, à República. E é dentro deste movimento que é de se acreditar, de acordo com a codificação de Allan Kardec, do nosso amado Espiritismo, doutrina espírita, é que devemos nos movimentar. Portanto, há espaço mais à direita, há espaço mais à esquerda, há espaço na centro-esquerda, na centro-direita e, digamos, no centro, para que as pessoas possam pensar sobre como se constrói uma sociedade, como se organiza uma sociedade. Dentro desta possibilidade, o que deve guiar o espírita que cultiva a fidelidade aos princípios doutrinários é sempre um posicionamento político que se coadune com a lei de amor, de justiça e de caridade, que fecha a parte, ou que enfeixa a terceira parte de O Livro dos Espíritos. E, sobretudo, coadunando-se com a lei de amor, de justiça e de caridade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, também expresso por múltiplas formas, mas que está consolidada no encerramento da terceira parte do Livro dos Espíritos, temos a lei maior enunciada por Jesus: amar ao próximo como a si mesmo e a Deus por sobre todas as coisas. Jesus Cristo, nosso mestre insubstituível, nos ensinou que aí está toda a lei. E entenda-se, não é só a lei mosaica e as leis espirituais futuras, aí está a lei universal. É o fundamento do universo, está aí a lei e todos os profetas. Quer dizer, tudo que se possa dizer está em torno desta máxima, muito bem colocada também no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tudo que escape dessa concepção de amor ensinado por Jesus
e do amor, da justiça e da caridade que está no Livro dos Espíritos não podem ser considerados como espiríticos. Portanto, quem professa ideias políticas que estejam fora desses dois crivos não pode ser considerado um espírita. Não pode ser considerado uma pessoa que professa com profunda sinceridade, com profunda dedicação, por mais que tenha obras, por mais que tenha mediunidade, por mais que tenha fama e sucesso, não importa, não pode ser considerado como espírita. Então, quem adere a fake news, as mentiras que são lançadas dentro das redes bolsonaristas, que nega a realidade das leis da República, que procura amenizar através de uma mobilização meramente emocional. Pessoas que, embora as suas idades, desde a mais tenra até a idade mais avançada, fizeram balbúrdia, atacaram os fundamentos da República. Não foi uma condição de mera opinião, chegou-se à ação. As pessoas que estão presas agiram, foram até os prédios que representam os três poderes da República e depredaram séria e gravemente isto que representa os três poderes do nosso país, da nossa República. Então, quem foi preso, quem está preso, sofrendo o devido processo penal, são pessoas que merecem estar lá, independente da sua idade. E os apelos emocionais não podem esconder a gravidade do que essas pessoas fizeram. Até porque, mesmo que elas estivessem paradas frente a um quartel, com seus filhos, com suas crianças, e isso é uma irresponsabilidade inaudita desses pais, desses adultos que levaram crianças que nada sabem, não têm ideia sobre o que significa aquele ato dos seus pais ou das pessoas mais velhas para a frente de um quartel. Essas pessoas merecem ser penalizadas de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E mesmo que o Estatuto do Idoso possa proteger pessoas mais idosas, não pode protegê-las da contravenção feita contra o bem maior que temos no país, que é a nossa Constituição. Então, infelizmente, este médium e expositor está fazendo uma defesa indefensável e está indicando, pela sua posição ideológica, digamos assim, mesmo que ele diga que não tem ideologia, tem, ao se posicionar dessa maneira, uma ideologia semelhante ao campo bolsonarista, ele está descumprindo aquilo que ele deveria cumprir com maior zelo, já que se coloca como médium, já que se coloca como expositor e já que aspira a ser uma liderança no movimento espírita muito ligada à federativa, não só baiana, como muitas federativas estaduais e principalmente a Federativa Espírita Nacional. Infelizmente, emitiu uma opinião infeliz e de acordo com uma posição que em nada se coaduna com a lei de amor, justiça e caridade e com a lei de amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, como ensina Jesus. Um espírita quer cumprir, mesmo com déficits, mesmo com dificuldades, estes dois princípios, estes dois crivos, que deles não podemos escapar. Fora isso, estaremos fazendo um espiritismo fake. Este parece ser um grande problema no atual movimento espírita. A todos, um abraço, espero que tenha sido claro no meu posicionamento. Não se trata aqui de ataque a nenhuma pessoa, estamos falando aqui de posições de figuras públicas, que quando se colocam, principalmente em situação pública, como eu estou me colocando aqui agora, frente a vocês, está sujeita a críticas, está sujeita a reveses e também os aplausos. Infelizmente, ainda tem quem aplauda a posição desse médium e expositor. Infelizmente, não só para o movimento espírita, como para o país e, por que não, para o mundo.
Um abraço, votos de paz e bem em Cristo Jesus. Muito obrigado pela sua atenção.